Alejo, mudando um pouquinho de assunto, você é um cara que guarda bem datas, assim, tirando o aniversário do filho, da esposa, da família, não? Cara, mais ou menos assim. Dia 19 de dezembro, diz alguma coisa para você, não? 19 de dezembro, sim. Foi o dia, eu acho, né, que foi o dia que eu ganhei do Kelly e do Mickey quando o Gabriel foi campeão em 2014. Essa data eu lembro. Exatamente. Eu queria que você contasse essa história. Eu já vi você contando essa história várias vezes, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente que ainda não conhece essa história. Até por uma questão, foi meio sem querer, vendo uns vídeos, estava vendo umas coisas, e eu vi uma coisa desse dia 19 de dezembro de 2014, da transmissão oficial, que eu não tinha visto ainda até hoje. Ou se eu vi, eu esqueci, porque naquele dia eu estava realmente, absolutamente naquele momento louco, gritando e festejando a vitória do Gabriel, que foi a sua entrevista, porque eram baterias dual hit, né? A sua bateria terminou contra o Mick, você ganhou do Mick, deu o título para o Gabriel, que estava na água com o Felipe, e ficou aquela festa toda, Charlão na água, todo mundo na água, aquela Uhum. bagunça, mas teve a sua entrevista, porque você venceu a bateria e teve a entrevista oficial. E foi muito legal ver o quanto você estava emocionado e quanto você estava realizado realmente de ter conseguido o que você conseguiu pelo surf brasileiro, pelo Gabriel, mas também por você, porque você tinha realmente, como você falou, ganho no mesmo dia do Kelly e do Mick, né? E o Uhum. Kelly, tudo bem, já era um veterano, mas 10 anos atrás. E o Mick. E ainda você precisava de resultado para se manter no CT, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho desse dia, que eu tenho certeza que nunca vai sair da sua cabeça. Não, cara, obrigado, Thiago. Cara, chega a me arrepiar toda vez que eu escuto alguém falando e, cara, obrigado pelas suas palavras, me arrepia, porque, como eu disse, a maior vitória que eu tive individual foi no US Open, mas a galera lembra muito mais do meu nome por causa desse dia, desse título, Gabriel. Eu acho que eu fui abençoado por Deus de ele ter me colocado naquele dia, naquele campeonato contra o Mickey, contra o Kelly, porque ali mudou a história da minha carreira. Fazer parte do primeiro título mundial do surf brasileiro, cara, é um orgulho, cara, que não dá nem para expressar em palavras, cara. E a história, assim, cara, do campeonato foi muito doida, porque eu precisava chegar na final para me reclassificar. Eu tinha tido um ano com lesões, tinha tido um ano super difícil, de altos e baixos, mas cheguei lá com uma pequena chance de me reclassificar. Não tinha corrido muitas etapas do WQS, então não tinha chance de me reclassificar pelo WQS. Então ali era a minha última chance. E, cara, eu lembro perfeito que na minha primeira bateria eu caí com o Net Young e com o Felipinho Toledo, e tinha altas ondas para backdoor. E eu tava numa missão, cara. Naquela época ainda, só o primeiro colocado passava direto pro terceiro round e os outros dois iam para repescagem. E eu lembro que, pô, surfei pra caramba nessa bateria, cara. Fiz 2 high score, passei em primeiro, assim, bem. E me deu uma confiança. E aí eu descobri que eu ia cair contra o Kelly, cara, no terceiro round. O melhor surfista de todos os tempos naquela onda, o melhor competidor de todos os tempos. Ele disputando um título mundial. E, e eu, cara, tentando lutar para a minha reclassificação, né? Eu nunca tinha competido contra ele homem a homem, já tinha competido com ele em baterias de quatro, assim, eu tinha vencido ele, mas assim, na cabeça dos atletas não conta muito quanto ganhando um cara numa bateria de quatro pessoas, né? Mais no homem a homem. E aí eu descobri que ia cair com ele, e, cara, no dia seguinte o campeonato rolando, já o terceiro round rolando, mar gigante, cara, devia ter uns 12 pés de onda, e o mar tava meio mexidinho assim. Aí eu falei, pô, cara, cair contra o Kelly nesse tipo de onda vai ser muito difícil, né, cara? Eu indo andando para pegar minha lycra. E, cara, eu juro, assim, que eu falei, cara, bem que podia bater um vento, cara, ficar meio ruim esse mar pra não ter que competir com ele nesse tipo de mar. Eu queria competir com ele num mar bom, né? E, cara, te juro, assim, ó, eu chegando para pegar a lycra, cara, o mar ficou mexidão, assim, os caras deram um break de 20 minutos, o mar continuou mexido, e aí chamaram off. Mas quem chamou off, na verdade, foi o Kelly que mandou uma mensagem e falou, cara, tá muito difícil para competir. Eu acho que ele pensou pelo outro lado. Ele falou, pô, cara, vou cair contra o Alejo, é melhor eu cair no mar bom, que eu sou muito bom, do que cair no mar ruim, que qualquer coisa pode acontecer. E Uhum. aí o Renato Ickel até me avisou na época, falou, ó, que ele mandou mensagem e o Red Judge tá vendo realmente, cara, não tava horrível, cara. Mar de 12 pés, sem tubos, onda mexida, assim, bem ruim, e parou o campeonato, cara, uma hora depois o mar ficou clássico. Que, pô, até
rolou um monte de comentários na internet falando, pô, cara, o Igor Dantas quebrou nesse dia, pegou altos tubos à tarde. E, cara, o campeonato ficou off uma semana. O outro dia o mar tava flat, cara. E aí tu imagina a Caramba. minha cabeça, eu indo competir contra o melhor de todos os tempos, sabendo que ia ficar off uma semana e o campeonato só ia rolar no último dia da janela de espera. Cara, minha cabeça tava mil, eu mal conseguia dormir as primeiras noites. E teve um cara que foi, assim, a minha base nesse evento, que foi o meu irmão, cara. O meu irmão, ele tem 80% da minha vitória contra o Kelly foi o meu irmão, cara. Porque todo dia de manhã, ele tava ficando na casa da Quicksilver, que era o patrocinador dele. Todo dia de manhã ele ia na minha casa, eu tava ficando com o Miguel e com o Filipinho. Todo dia de manhã ele ia, levava café da manhã, assim, pra gente tomar junto e falava, cara, tu vai ganhar do Kelly. Cara, tu vai ganhar do Kelly, cara, tu vai ganhar do Kelly, cara, tu vai ganhar do Kelly. Cara, mas ele repetiu isso tantas vezes, cara, mas tantas vezes durante o dia e todos os dias, que eu falei, cara, eu vou ganhar do Kelly. E juro por Deus, cara, juro por Deus, assim, pelo meu filho, assim, que eu pensava nisso. Falei, cara, eu vou ganhar do Kelly, cara, eu vou ganhar dele, eu vou ganhar dele. O meu irmão me deu a confiança que eu não tinha pra ganhar do Kelly. E aí chegou o grande dia, pô, altas ondinhas rolando, cara, uns 6 pés, assim, às vezes umas séries maiores, bastante backdoor, pouco pipeline. E quando eu tava indo pra bateria, o meu irmão falou, cara, não fala com ele, brother. Não fala com ele, não deixa ele te distrair. E foi exatamente isso que ele fez, cara. Quando a gente foi pegar lá, que ele veio falar comigo, me dar a mão e falar alguma coisa, eu passei reto, cara, ignorei. E aí na minha cabeça eu falei, caraca, brother, ignorei o Kelly Slater, o que que eu tô fazendo, tá ligado? Em vez de me concentrar na bateria, tá preocupado que eu tinha ignorado ele, assim, tinha feito o que meu irmão falou. Aí, cara, fui pra bateria, ele abriu com high score, abriu com 8, eu fiquei num posicionamento lá, peguei um 6 pra pipeline, e aí entrou uma série. E nessa série, cara, parecia que a onda de pipe ia ser legal. E eu falei, cara, eu vou tentar fazer ele perder a prioridade. E aí eu remei com tudo assim, batendo o braço com ele assim, cara. Até fiquei com medo de, na hora, tomar uma interferência. Remamos junto assim e ele foi na onda. E a onda fechou. E aí eu peguei a prioridade. E aí, cara, faltava 16 minutos para acabar a bateria nesse momento, quando eu peguei a prioridade. E eu fiquei sentado assim, ele veio reclamando, ficou falando um monte assim, eu não prestando atenção. E, cara, veio um sentimento em mim que eu falei, cara, eu preciso sentar naquela parte da bancada ali, cara. Eu vou sentar ali e vou esperar, porque eu precisava de uma nota um pouco mais alta, porque ele tinha um 8 e um 4 e pouco numa outra ondinha que ele tinha feito, tava precisando de 7 e alguma coisa, 7,11, uma parada assim. E aí eu sentei numa parte da bancada até afastado dele, acho que ele até nem entendeu muito, porque eu não tava bem posicionado. E eu fiquei, cara. E aí quando faltava 45 segundos para acabar a bateria, a onda veio e eu ficava falando para mim, vai vir, cara, vai vir, eu vou fazer, vai vir, eu vou fazer, vai vir. E, cara, eu repeti isso sei lá quantas vezes, porque eu fiquei 16 minutos repetindo isso, cara, repetindo isso, repetindo. E a onda veio, cara. E, pô, foi um. E aí aconteceu uma coisa muito doida, cara, porque eu lembro de eu dropando a onda e eu lembro de eu saindo do tubo, cara. Eu não lembro de jeito nenhum o tubo, como é que foi dentro do tubo, eu andando dentro do tubo, o meu posicionamento. Eu não lembro, cara. Tipo, apagou da minha memória, não sei se eu tava naquele estado de flow que fala, eu tava, acho que tão concentrado em fazer aquela onda e virar bateria que eu, cara, eu não sei como é que eu fiz o tubo, tá? Essa é uma verdade, eu não sei se a galera acha que eu usei técnica, sei lá qual, eu não usei, porque eu não lembro como é que eu fiz. E aí eu vejo na imagem, cara, que foi, pô, foi um tubo super profundo, né, cara? Tá. Eu acho que poderia ter sido 10, mas me deram 9, 9,5, 9,60. E, cara, eu virei aquela bateria contra o Kelly, foi, cara, foi impressionante, sim, porque na hora que eu saí da água, tem a imagem eu saindo correndo e procurando o meu irmão. A galera acha que eu tô procurando as notas, mas eu sabia que eu tinha virado. Eu estava só procurando o meu irmão, que eu queria abraçar ele. E aí aconteceu outro momento especial com o meu irmão, porque ele me abraçou e eu em êxtase, ele falou assim, respira que tu ainda tem mais bateria para passar. E aí Caramba. baixou minha bola na hora, assim, ó, bum, que nem uma pedra, cara. Aí, pô, fiz a entrevista assim, ele ficou do meu lado o tempo todo, aí o Kelly veio, me parabenizou, ficamos conversando um pouco. Aí eu fui pro round de 3 pessoas, de novo, que naquela época tinha um round de 3 pessoas no meio, o primeiro ia direto para as quartas e os outros iam para as oitavas. E aí eu perdi essa bateria e eu caí com o Mick Fanning nas oitavas, cara, que eu acho que foi a outra sorte que eu dei, de ter caído contra o Mick nessa bateria. E aí foi uma bateria super difícil de onda, eu consegui administrar bem a prioridade, consegui bloquear ele bem. E aí, cara, eu tava tão concentrado nessa bateria também, que o Mick me deu parabéns, faltando 1 minuto, assim, 45 segundos, faltava, ele veio me dar parabéns e começou a remar pro canal pra ir dar parabéns pro Gabriel. Cara, eu Isso. saí remando do lado dele, cara. Fiquei remando do lado dele, marcando ele. Eu falei, vai que entra uma onda, eu vou deixar esse cara ganhar, sabe? E eu só consegui relaxar quando faltava, tipo, 5 segundos, que ele tava abraçando já o Gabriel e a buzina já tinha tocado.
E, cara, pô, desabei, cara. Chorei pra caramba na água, assim, naquele momento. E até, cara, abrindo pra vocês, eu acho que me atrapalhou um pouco, cara. Me atrapalhou um pouco a vitória e tudo que aconteceu e eu ter feito parte daquilo, porque tirou totalmente a minha concentração no campeonato e eu fiquei com um sentido de dever cumprido, só que eu ainda tinha minha reclassificação para que estava em jogo. Então eu fiquei com aquele sentimento de, cara, fiz, tipo, ganhei o campeonato, assim, dever cumprido, cara. O cara foi campeão, um dos meus melhores amigos, foi campeão mundial, e, tipo, cara, naquela época a gente não sonhava com isso, né, cara? Era uma coisa tão distante. E agora tava tão próximo, ó, me arrepia assim, enche o olho de lágrima, cara, porque foi um momento que eu nunca vou me esquecer. E aí eu saí da água e, cara, consegui abraçar o Charlão já logo de cara, todos os amigos do Gabriel, a galera do Brasil, assim, gritando meu nome também. E aí, quando eu cheguei no palanque para dar entrevista, e aí o Gabriel apareceu, a gente conseguiu se dar um abraço ali, e a bateria dele já tava rolando com o Felipe, ele tava na areia ainda, a gente tava se abraçando. Cara, foi um momento histórico, assim, para mim. Toda vez que eu encontro com o Gabriel, a gente conversa disso, ele se lembra com o maior carinho também. Então, essa foi a história. Depois eu perdi nas quartas de final, então eu fui assim, cara, do auge da minha carreira pro fundo do poço, porque já não ia estar mais no WT no ano seguinte, não ia estar mais competindo com a galera. Aí, cara, eu fui chorar longe, assim, aí já não era de felicidade, era de tristeza. Mas de noite já estava de novo com a galera comemorando o título do Gabriel e foi basicamente isso. É uma longa história, mas foram vários detalhes que fizeram parte dela para ela ser tão especial assim. Alejo, você agradeceu as minhas palavras no começo e eu te agradeço pelo esse relato, cara, porque eu também me lembro muito desse dia e eu me lembro muito de você saindo desse tubo e eu gritando na sala de assustar minha mãe, meu pai, porque, cara, foi realmente histórico, né? E não só por toda o desenrolar do dia pô, teve uma bateria, não sei se, acho que se antes, um pouco antes do Gabriel contra o Dusty Payne também, foi uma Sim, bateria nervosíssima, cara, eu foi. passando mal, porque se ele perdesse, ele ia perder o campeonato, e aí depois que ele passou, que ele, né, desandou a Sim. ganhar e tal. E, Mal, só para completar essa história de Pipeline, eu queria, já que o Alejo se tornou também comentarista, né? E você vê como ele analisa bem as situações, eu queria que ele falasse se o Gabriel ganhou o Pipe Masters e se foi justa aquela final contra o Julian, aquela última onda para a esquerda, porque o Julian pegou um tubaço para a direita e backdoor, e o Gabriel para a esquerda, que é polêmico, mas aí seria tudo do Brasil, né, cara? Até o Pipe Masters. Queria que você falasse dessa bateria. Cara, assim, eu acho que foi uma bateria apertada, tá? Foi bem apertada. Mas assim, cara, comparar. Assim, o tubo do Julian foi muito lindo, cara. O tubo no final, a parte que ele Limpo, desceu, né? foi um tubo muito limpo, na baforada. Foi muito bem feita e muito bem construída aquela onda. Só que o tubo do Gabriel de backside para backdoor foi algo impressionante. E o tubo para esquerda também foi muito bom, cara. Foi. Eu acho, na minha opinião, que nas duas ondas o Gabriel ganhava por muito pouco, cara. Por muito Também pouco. acho. Mas também não discordo de quem acha que o Julian ganhou, porque realmente, cara, o último tubo dele foi um tubaço, cara. Foi um high score. Saiu com os braços pra cima, né? Saiu com os braços para cima. O momento da bateria, às vezes a galera acha que não influencia, mas, cara, influencia sim. Ele estava sob uma pressão muito grande, ele conseguiu fazer um tubaço com as mãos para cima, backdoor. Tem a nota mais alta do que pipeline, e foi uma onda quadrada, foi uma onda limpa, era uma onda grande da série, não era uma onda pequena. Então, assim, cara, é aquelas baterias que podia ter dado qualquer um dos dois. No meu julgamento, acho que talvez o Gabriel vencesse, mas não discordo em nenhum momento de quem acha que o Julian venceu.